Olá, tudo bem? Graça e paz, boa noite. Estou muito feliz aí em podermos nos reunir em mais uma quarta-feira, né? Culto de ensino da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus por você que se disponha na quarta-feira, separa um pouquinho do seu tempo para estarmos juntos, né? Mesmo remotamente, via os nossos canais, para podermos compartilhar um pouco da Palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais sobre a Palavra do Senhor. Nós sabemos que a Palavra de Deus ela é inesgotável. Ela nunca termina. Todo dia tem pão novo para nós. Então eu quero que, junto comigo, você comece essa nossa reunião de hoje agradecendo a Deus por essa oportunidade tão rica que Ele nos dá de estarmos juntos aprendendo um pouco mais. Amém? Então feche seus olhos e junto comigo vamos fazer essa palavra de oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pelos meus irmãos que nesta quarta-feira, Pai, se reúnem de novo conosco para podermos aprender um pouco mais, meu Deus, acerca da Tua Palavra, Senhor. Que esse tema desta noite seja um tema que abençoe a vida dos meus irmãos, Pai. Que nós possamos, meu Deus, ter a nossa mente aberta, Pai, para receber a porção da Tua Palavra, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus queridos. Eu te louvo, meu Deus, por essa oportunidade. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. E que, em nome de Jesus, hoje nós possamos sair desse tempo, Pai, de aprendizado melhores, mais maduros, mais capacitados, mais habilitados para vivermos o que o Senhor tem para nós, para vivermos a plenitude de que o Senhor já tem preparado para nós desde a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o tema que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, o texto e o tema seria exatamente esse, o valor da oferta diante de Deus. Nossa, pastor, o senhor vai falar sobre oferta? Sim, nós vamos entender a importância da oferta para aquele que serve ao Senhor. Não estamos falando e não iremos falar de dinheiro, iremos falar de sentimento, de qual é o sentimento que nos move a isso. E para início, eu quero formular aqui algumas perguntas para nós meditarmos juntos. A primeira é: qual a diferença entre a maneira que Deus vê e a maneira que o homem vê? Essa é uma pergunta bastante pertinente. Como Deus vê e como o homem vê a oferta? A segunda é: qual a relação entre o muito e o pouco para Deus e para o homem? Nós precisamos pensar nisso. O que é muito e o que é pouco para Deus e o que é muito e o que é pouco para nós. Outra pergunta: será que Deus nos observa enquanto entregamos para Ele as nossas ofertas? Será que sim? Ou Deus não está interessado nisso? Vamos também juntos descobrir um pouco sobre isso. E por último, será que a oferta agradável a Deus é aquela que nos faz falta? Ou seja, a oferta sacrificial? São 4 perguntas para nós refletirmos. E à luz da palavra, como é sempre o mais importante, nós possamos meditar um pouco e chegar a algumas conclusões em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 1 ao 4. São 4 versículos que nos mostram uma passagem bíblica bastante interessante e que nos começa a responder de forma direta a algumas das perguntas que nós fizemos no começo. A palavra diz assim: levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deixavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deixar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles que lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Esta, porém, deu da sua pobreza tudo o que lhe restava para o sustento. Primeira pergunta: se Deus olha o momento em que nós ofertamos. Jesus Cristo estava olhando o momento em que as pessoas depositavam as ofertas no gasofilácio, também conhecido como o local onde as ofertas eram entregues dentro do templo, o cofre do templo. Olha só que coisa interessante. O que levou Jesus a se dar o trabalho de ficar observando aquelas pessoas entregarem a oferta? Nós vemos aqui o resultado. Ele estava observando o sentimento das pessoas, o que movia as pessoas a entregar. Entregava do que sobrava ou entregava de tudo que tinha, confiando em que o Senhor seria provedor. E eu não sei se você já parou para se atentar para a história dessa viúva. Em todo o Antigo Testamento e no Novo também, você percebe que as viúvas elas eram uma classe bastante carente na sociedade judaica. Olha só, a viúva, que em grego significa shera, era um dos seres mais frágeis da sociedade israelita. Muitas vezes você vai ouvir falar sobre as viúvas e os órfãos. Cristo mesmo fala muito sobre isso, né? Sobre essas duas categorias de pessoas que existiam dentro da sociedade judaica.
Numa realidade que era machista, a mulher era dependente do homem, pois esse provia a casa dos bens necessários. As mulheres dependiam efetivamente dos homens naquele contexto da sociedade daquela época. Quando o marido dessa mulher falecia, se ela não houvesse uma figura de outro homem dentro da casa dela, ou um filho, ou o próprio pai dela, ela precisaria, se fosse possível, cumprir a chamada Lei do Levirato. Não sei se você já ouviu falar disso, Lei do Levirato. Depois eu vou ler o texto da palavra que fala sobre isso, já vou antecipando, está em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Era se esse falecido ele tivesse um irmão, no caso o cunhado da mulher. A mulher ficava totalmente desamparada se ela não tivesse filho, não tivesse pai e não tivesse um cunhado. Pensa o contexto de dificuldade em que essas mulheres viviam. E no texto que nós vemos agora, do Evangelho de Lucas, uma mulher que se enquadrava nesse perfil de pessoas, daquela sociedade, ela entrega tudo o que ela tinha. Ela entrega o próprio sustento na casa do Senhor. Você já parou para imaginar, né, a demonstração de fé que essa mulher colocou diante do Senhor? Isso é maravilhoso, isso é interessante, porque numa situação normal, e Cristo, que sonda os nossos corações, sabe o que vai no nosso coração quando nós entregamos a nossa oferta a Ele, ou quando nós não entregamos. E isso é importante. Então, respondendo a primeira pergunta, Jesus vê o momento em que nós entregamos? Sim. Ele sonda os nossos corações, jamais o quanto nós estamos entregando. E com relação à lei do levirato, eu não quero ficar devendo para vocês esse texto, mas eu quero compartilhar para você ver como é que é interessante. Em Deuteronômio 25, do capítulo 25, do 5 ao 10, nós lemos a lei do levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir e dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Já leram isso? Que interessante, né? A lei do levirato. Era uma forma da mulher que se tornava viúva, por motivos que obviamente fugiam do controle dela. Ela pudesse ter uma continuidade, continuar sendo amparada pelo irmão do seu marido, no caso do seu cunhado. E também para que o nome daquela família, no nome do seu marido, não fosse apagado da história de Israel. É bem interessante esse cuidado que Deus já demonstrava naquela época com as viúvas. Mas eu quero voltar ao texto. Nós estamos falando sobre oferta. A oferta, meu irmão, minha irmã, é o retrato fiel do coração do ofertante para com Deus. É o símbolo da confiança que nós temos nele. Você concorda comigo que essa mulher viúva tinha uma confiança assim inabalável no Senhor? De que ela não ficaria desprovida, mesmo entregando tudo que tinha? Isso é muito importante porque o nosso coração com relação a Deus, volto a dizer, não tem nada a ver com o valor. Eu tenho que ter no meu coração a certeza de que Deus irá me suprir em todas as coisas. E por ter essa certeza, eu vou ter um coração liberal, um coração que não vai ter limites quando diz respeito ao Senhor. Mas a verdade é que nós temos, muitas vezes, uma visão humana com relação a isso. Nós observamos a oferta e comparamos o valor dela. Comparamos a soma, comparamos a quantia, o que se pode fazer com o dinheiro investido na obra de Deus. Uma coisa que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é que é o seguinte: toda vez que você entregar uma oferta ao Senhor, que você entregar o seu dízimo ao Senhor, tem uma visão não humana. O que irão fazer com aquele meu dinheiro? Primeiro porque ele não é nosso, ele é o do Senhor. O Senhor nos deu e nós estamos somente o entregando de volta como um ato de adoração, de obediência, de confiança, de fé no Senhor. Porque diferentemente do olhar humano que vê valores, quantidade, Deus ele olha diferente.
ele observa o ofertante e não a oferta. Ele observa o sacrifício e a fé de quem oferta. E ainda que economicamente a nossa oferta seja pequena, como aquelas 2 moedinhas da viúva, ela tem um valor espiritual incalculável perante os olhos de Deus. Ele chega como aroma suave até as suas narinas. Olha só que coisa tremenda e profunda, né? Não é valor, mas é o sentimento. Não adianta nada eu entregar 1 milhão e meu coração ser avarento. Muitas vezes eu coloco uma moedinha e o meu coração está transbordando de alegria por entregar. Está transbordando de gratidão pela oportunidade de entregar. Eu quero que nessa noite você possa ressignificar isso no seu coração. E na palavra, como eu tenho feito todas as quartas-feiras, eu quero trazer um personagem. Comecei falando da viúva, mas eu quero falar de um personagem que tem o seu nome declarado na Bíblia. Gênesis 4, versículos 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Nós conhecemos essa história, né, do primeiro homicídio da história da humanidade, relatado na Bíblia. Caim matando seu irmão Abel por ciúmes, porque Deus não recebeu a oferta de Caim, mas recebeu a de Abel. Mas quando a gente lê esse texto, meus irmãos, é importante que a gente entenda, e a palavra diz isso, Deus se agradou da oferta de Abel. Por quê? Quem é esse personagem? Quem foi Abel no contexto da palavra e no contexto que nós estamos explanando hoje sobre oferta? Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. O segundo filho que acabou sendo morto por Caim, seu irmão mais velho. Na verdade, na Bíblia você não encontra muitas referências a quem foi o personagem mesmo Abel. Sobre o significado do nome dele. É interessante você ver o significado. Alguns têm como o significado do nome Abel sopro ou vapor. Talvez, né, personificando o pouco tempo que ele viveu. Né? Outros intérpretes, eles defendem que a tradução da palavra Abel é ligada ao acadiano, que era uma língua falada na época, que significa filho. Essa também é uma possível tradução interessante com relação ao nome Abel. Eu quero compartilhar isso só como curiosidade. Na verdade, existe uma coisa interessante com relação à história de Abel, é o pioneirismo dele. Você vai encontrar na palavra que ele foi o primeiro pastor de ovelhas. Ele foi o primeiro a oferecer sacrifícios de animais. Dentro de todos os registros bíblicos, ele foi o primeiro que entregou um animal, sacrificou um animal. Isso já personificando a vinda do Cordeiro Jesus Cristo. Olha que interessante. Ele foi o primeiro homem declarado justo na Bíblia. Você vai ver depois, eu vou compartilhar alguns versículos, né, que falam sobre Abel. Apesar de se conhecer pouco dele, ele é mencionado em vários momentos da palavra. E ele foi o primeiro a morrer, né, por vítima de um ciúme, por vítima de ser uma pessoa que amava a Deus e que Deus se agradou dele. Então nós poderíamos até colocá-lo como um dos primeiros mártires da história da humanidade. Amém? Só por curiosidade eu quero compartilhar isso com você. A verdade é que Abel oferecia a Deus os primogênitos do rebanho. Olha que coisa interessante, não existia lei, não existia obrigação nessa época ainda. Isso foi muito, mas muito antes da lei. Muito antes de Abraão, muito antes de Moisés, e Abel já tinha entendido no seu coração qual era a oferta que agradava ao coração de Deus. E foi isso que ele fez. Ele entregou a oferta que agradava o coração de Deus. E por isso ele despertou os ciúmes do irmão e por isso ele inclusive morreu. Né? E é interessante que a gente entenda que Abel ele traz para nós isso que é muito importante nós entendermos. Deus sonda o nosso coração em todo momento, não só no momento da oferta, isso é óbvio, mas no momento da oferta, Deus olha para dentro de você. Parece certo que a forma como Deus aceitou a oferta de Abel provavelmente esteja diretamente ligada ao caráter diferenciado desse homem. Abel tinha um caráter diferenciado e isso, na hora da oferta, transbordou. Porque é uma coisa que é interessante, quem tem um caráter aprovado diante de Deus, quem ama de verdade a Deus, a oferta é como se fosse o complemento de uma vida verdadeira de adoração a Deus. Você não adora a Deus quando você entrega a oferta. É necessário que você já seja um adorador antes mesmo de entregar a oferta.
A oferta é a confirmação, a personificação, a materialização de um amor que já existe, de um sentimento de adorador que já existe também. E é o que a gente vê na história de Abel. O Novo Testamento traz algumas importantes referências sobre Abel. Tais referências a Abel são apresentadas como aquele homem do qual Deus se agradou da oferta. Olha só, Mateus 23, 35. Mateus 23, 35. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, olha aqui, Abel sendo reconhecido como justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Abel é mencionado. E detalhe, como justo. Aquele que teve o sangue derramado, aquele homem justo que teve o seu sangue derramado. Amém? Um homem que entregou uma oferta que agradou o coração de Deus. Em Lucas 11:51, Lucas 11:51 é mais um evangelho que menciona Abel. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Amém? 1 João, olha mais uma vez, capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, isso é importante, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Um homem justo que ao entregar uma oferta agradou o coração de Deus. Por quê? Por causa da oferta? Não. Porque o coração dele já era de Deus. E aí tem uma pergunta quando a gente fala de oferta, né? De quem é o nosso coração? De Deus ou dos nossos bens materiais? O que nos move? A palavra diz que onde estiver o seu coração, né, ali estará o seu espírito, ali estará o seu sentimento. Se o sentimento está nos bens materiais, seu coração vai estar lá também. E a palavra diz que muitas vezes nós somos dominados por espírito de mamon, né? O espírito das riquezas. Só que a gente esquece que tudo que a gente tem veio do Senhor, tudo provém dele. E nós precisamos ser liberais para entregar para ele também tudo o que ele já nos deu. Hebreus 11:4. Olha, mais um trecho da palavra que fala desse homem que está lá em Gênesis, que entregou uma oferta agradável ao Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Olha que coisa profunda. Pela fé, ele entregou a melhor oferta. Pela fé, Deus se agradou da oferta dele. E pela fé, essa oferta até hoje fala. Isso é demais. Então, é muito necessário que nós entendamos que durante o nosso culto de adoração a Deus, durante a liturgia dos nossos cultos, como é importante a gente entender a importância do momento da entrega da oferta. Não é um momento qualquer, não é um momento de dispersão, ao contrário, deveria ser um momento assim mais solene até dentro do culto. Muitas vezes nós temos todos os momentos, louvor, palavra, como momentos de reverência, mas o momento da oferta deve ser tão reverente ou até mais do que todos os outros. Porque nessa hora, nós vemos aqui no começo do nosso texto, Cristo estava olhando as pessoas entregarem a oferta no templo. Você acha que isso mudou? Então, durante os cultos, durante os nossos momentos de adoração a Deus, atente a isso também. O momento da oferta é um momento sagrado. O momento da entrega da nossa oferta é um momento super importante dentro da liturgia do nosso culto racional, como o apóstolo Paulo fala. O culto racional não é capenga, não é pela metade. É um culto completo. É um culto onde eu sei o que eu estou fazendo. Não estou entregando dinheiro. Não estou entregando valores. Eu estou entregando literalmente o meu coração quando eu entrego a minha oferta e quando eu devolvo o meu dízimo também. Ainda em Hebreus, o escritor neotestamentário deixou claro a oferta de Abel, que era superior à oferta de Caim. Porém, olha só que interessante, por mais valor que nós entreguemos, por mais recursos que nós entreguemos, a nossa oferta nunca será maior do que aquela que Cristo entregou por nós. Olha que coisa!
Por isso que eu falo e a palavra confirma, não é o valor, é o meu coração que tem que estar entregue 100% ao Senhor. Porque jamais, seja R$1, seja R$1.000.000, a minha oferta vai ser maior do que aquela que Cristo entregou por mim. Amém? Isso é super importante. Depois, se você quiser ler e puder ler, observe lá em Hebreus 11, 39 e 40. Tá bom? Dá uma olhada depois. Você vai ver como é maravilhoso isso. A oferta de Cristo foi a maior de todas. Por isso que eu preciso entender que todas as vezes que eu entrego a minha oferta, eu estou sendo o quê? Grato a Deus. Por tudo que Ele já fez por mim, por tudo que Ele já me entregou. Amém, irmãos? Isso é muito bom. Que importância a Bíblia dá aos dízimos e ofertas como elementos de adoração? Já parou para pensar nisso? Será que a Bíblia dá algum tipo de importância a esse momento? Olha só alguns trechos que eu separei também para nós meditarmos. E tudo isso vai respondendo aquelas nossas primeiras perguntas. 2 Coríntios 9:7, apóstolo Paulo ministrando aos nossos irmãos em Corinto, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse é o princípio espiritual para a oferta. Tem que vir do teu coração. Não é uma oferta onde eu determino valores. Teu coração vai te direcionar nesse sentido. Não pode ser com pesar, não pode ser por obrigação. A palavra também diz em algumas traduções, não pode ser por necessidade. Vou entregar uma oferta porque estou precisando ser abençoado. Não, Deus não trabalha com barganha. Jamais isso. Se você já fez isso, peça perdão a Deus. Porque muitas vezes nós fazemos isso na época da ignorância, mas a partir de hoje você já não é mais ignorante nisso. Não entregue ofertas a Deus pensando em ter uma contrapartida. Olha, estou entregando isso para que Deus, o maior de todos os sacrifícios, Ele já fez comprando a tua salvação, pagando o preço por ela na cruz do Calvário. Nada que nós entreguemos a Deus de valores vai ser uma barganha. Amém? Mas é importante que eu dê com alegria, com leveza, com satisfação, com gratidão. Provérbios 3, do 9 ao 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha que interessante. É o princípio da semeadura. Entrego a Deus as minhas primícias e os meus celeiros ficarão cheios. Não é o pastor Josias te prometendo, é a palavra de Deus. E ela se cumpre, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus ela é fiel, ela é maravilhosa. Ela nos dá direcionamentos. Ela nos dá o quê? O que devemos fazer. Amém? Provérbios 3, 9 e 10. Tem mais, pastor? Tem, obviamente. Romanos 12, versículo 1. Apóstolo Paulo também ministrando os nossos irmãos na igreja de Roma. Eles estavam precisando de um direcionamento e o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, deu esse direcionamento. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. A minha vida deve ser um sacrifício ao Senhor, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É eu saber o que eu estou fazendo. Não por emoção, volto a dizer o que eu falei agora, não por barganha, estou entregando porque eu quero alguma coisa. Não. Eu estou entregando, porque eu sou grato a Deus. Porque eu sei que a maior oferta já foi entregue por mim, pela minha vida, pela minha salvação. Por isso, tudo que eu tenho, eu entrego ao Senhor, com leveza, com alegria, com gratidão. Amém? Em nome de Jesus. E finalizando aqui, aquelas nossas perguntas do começo, elas são respondidas. Porque Deus olha o nosso coração. Deus não vê a quantidade, Ele vê a qualidade. Essa oferta é uma oferta de um adorador verdadeiro ou de uma pessoa que está querendo alguma coisa em troca. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa ludibriar pelas nossas entregas. Ele olha para o que nós sentimos e para como nós entregamos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que nós possamos hoje, à luz da palavra de Deus, ressignificar muitas vezes sentimentos que nós tínhamos com relação à oferta. Pastor, então eu não preciso mais entregar a oferta? Aquele que é grato entrega sempre o melhor a Deus. Nós vimos Abel entregando quando não existia lei, obrigando ou determinando que ele entregasse.
ele tinha o quê? Um coração grato, um coração justo diante do Senhor. Então, busque no Senhor isso. Senhor, desperte em mim o desejo de entregar o melhor para o Senhor sempre. Não com peso, não com o sentimento de que vou entregar porque vou receber. A colheita é certa. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Está na palavra de Deus. Que nós possamos entregar ao Senhor, não por peso, não por obrigação, não por constrangimento. Eu vou entregar porque senão o pastor vai me cobrar depois. Em nome de Jesus, fique em paz com relação a isso. Mas busque no Senhor o desejo de entregar sempre o melhor para Ele. E você colherá frutos maravilhosos. Amém? Então, aproveitando hoje, inclusive, a palavra e o ensinamento, eu quero te convidar a, junto comigo, entregar ao Senhor um dos nossos dízimos e as nossas ofertas em gratidão a Deus, sabendo que Ele sonda os nossos corações e que Ele sempre irá estar de mãos abertas para nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar pelos seus dízimos, pelas suas ofertas e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o princípio da oferta, Pai. Que em nome de Jesus nosso coração possa continuar sendo grato a Ti. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Que nós sejamos, meu Deus, aqueles que têm prazer em entregar o nosso melhor ao Senhor. O nosso precioso ao Senhor. Que nós possamos continuar sendo, meu Deus, fiéis, meu Deus, e obedientes na entrega dos nossos dízimos, Pai. Das nossas ofertas em gratidão a Ti, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos, dia após dia, ter esse prazer de entregar o nosso melhor ao Senhor. Recebe, meu Deus, os dízimos e as ofertas dos nossos irmãos, que eles subam, meu Deus, como incenso suave e agradável a Ti, Pai. E que nós possamos colher frutos maravilhosos, Pai, desse sentimento que o Senhor já colocou em nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, quero agradecer a Deus por esse tempo que você dispôs, na sua agenda, no seu dia, na sua noite, para estar conosco aqui nesse culto de ensino. Que você possa ser muito abençoado, que você possa ser um fiel adorador, que os seus dízimos e as suas ofertas sejam entregues com alegria na presença do Senhor. E que em nome de Jesus Ele continue prosperando sua casa, sua família, com muita saúde, com muita paz, com muita felicidade. Em nome de Jesus eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana muito próspera e abençoada em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os meus irmãos em nome de Jesus. Diz comigo aí da sua casa, em nome de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.